mais um encontro do Itaú Mulher Empreendedora. A gente vai ouvir a Renata Horta, ela é sócia fundadora da Tropos Lab, que tem como missão estimular o empreendedorismo, né, de alto impacto para mudar o mundo. Então, o Itaú também acredita, né, no que o empreendedorismo feminino muda o mundo, estamos muito alinhadas nesse objetivo. A Renata ela tem desenvolvido todo o ecossistema de inovação no Brasil desde 2007. Então, atualmente, através do programa Ginga, inclusive ela preparou uma surpresa super, né, especial para o encontro de hoje. Então, depois ela conta um pouquinho, mas que vai beneficiar e fazer com que ideias, né, possam ser implementadas, potencializadas através do programa ali de capacitação da Ginga. Então, a Ginga ela usa a economia do compartilhamento para difundir novas metodologias de criação de negócios. Então, ela foi responsável pelo processo de aceleração do CID, fundadora do núcleo da Fundação Escolar e diretora do Founder Instituto de Belo Horizonte, e já impactou, através da Tropos Lab, mais de 5 mil pessoas e 120 empresas que foram aceleradas. Então, agora ela vai dividir com a gente formas de vocês também ganharem velocidade máxima. Rê, por favor. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Marina, o Itaú, pelo convite. Assim, muito feliz mesmo, porque isso faz parte do meu propósito. Eu acredito em falar para as mulheres, eu acredito que as mulheres podem mudar o mundo, eu acho que a gente precisa ter mais mulheres liderando negócios para a gente realmente criar um ambiente de negócios, uma cultura de negócios diferente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que o processo que eu pensei aqui para essa conversa agregue e gere alguns insights legais para vocês. Bom, vou apresentar rapidamente minha empresa, que é a Tropos Lab. A gente é uma empresa de educação empreendedora que realiza programas que transformam pensamentos, negócios e atitudes. Então, eu sou psicóloga de formação, fiz mestrado na administração e estou trabalhando aí com ambiente de inovação, tecnologia e educação empreendedora principalmente, porque o empreendedor é que gera todas essas mudanças no mundo, né? Ele é que tem a força, ela, que tem a força, que tem a persistência para contornar todos os desafios que a inovação requer e que o mundo precisa. Minha empresa faz parte de um grupo de empresas que trabalha com inovação há 14 anos. Nasceu aqui em BH, o Instituto Inovação. A Incid é uma gestora de fundos de investimento que investe em startups. A Inventa e a Inventa BDI são consultorias que atendem grandes empresas. Algumas empresas que já trabalharam com Tropos, então a gente atende grandes empresas, governos, instituições, universidades e incubadoras. Depois eu vou falar por que isso aqui é importante. Já impactamos aí 5.500 pessoas só no Tropos, mais algumas na Ginga, e aceleramos 120 empresas. E a partir daí, eu pensei, como que eu posso usar essa experiência nossa para trazer para vocês algo que ajude a implementar essas ideias nesse momento de virada. Então, o caminho que eu escolhi percorrer aqui com vocês hoje foi falar um pouquinho de novo mundo e novas empresas, quais são os mindsets que estão mudando esse mundo e gerar alguns insights. Ajudar vocês a identificar alguns desafios, mas também os drivers, os direcionadores que vocês têm de negócio para não se perder, né? Porque às vezes num momento de crise, por exemplo, a gente tende a sair fazendo e perde a nossa essência. Então, assim, identificar essa essência e aprender a fazer teste de implementação, para a gente começar a sem investir, começar aos poucos, mitigando os riscos. Para a gente fazer isso ao longo desses 40 minutos, eu criei esse template aí que vocês todas receberam, e eu vou fazer algumas menções a ele durante a palestra, se vocês quiserem pegar já uma caneta e ir rabiscando um pouco, pode começar aqui e terminar depois, ok? Então, vamos começar falando assim desse momento de virada e por que esse momento não é só um momento de virada do negócio de vocês, é um momento maior, é um momento de transformação do mundo. O Frei Beto falava que nossos avós viveram uma época de mudanças e nós vivemos uma mudança de épocas. Por que isso é diferença? Por que isso é diferente? Uma época de mudanças, você, né, tem uma mudança aqui, tem uma mudança aqui.
Uma mudança de época, ela traz em si várias quebras de paradigma, várias formas de se comportar que estão mudando e que mexem com a gente. Por que isso acontece? A gente teve 3 grandes revoluções na história da humanidade. A Revolução Neolítica, que foi quando a gente inventou a agricultura, e que a partir da agricultura surgiu, por exemplo, a família. Então, percebem como uma tecnologia pode impactar a forma de organizar de uma sociedade inteira e todo o direcionamento que isso vai ter para o futuro? Então, isso foi realmente foi uma grande quebra de paradigma. Na Revolução Industrial, onde a gente quebrou o trabalho, fragmentou o trabalho, e isso mudou a nossa relação com ele. Ao invés de artesãos, por exemplo, que dominavam o começo, meio e fim das atividades, ali a gente começou a fragmentar e ter uma relação diferente com o trabalho. E agora a gente está na revolução digital, onde, novamente, a nossa relação com o trabalho, com a família, com as pessoas, com a comunidade, com a política, está mudando. E a gente sente isso, a gente sente essa rapidez, se angustia, mas é importante entender um pouquinho isso, entender quais são os paradigmas que a gente está quebrando, que nos incomodam, para a gente também conseguir ou transpor ou entender nossas limitações. Então, a gente está mudando de um mundo industrial para um mundo pós-digital, de um mundo previsível, competitivo e obediente, para um mundo imprevisível, globalizado e de muita autonomia. Alguns mindsets estão surgindo, algumas formas novas de pensar. Então, um pensamento mais fluido e descentralizado, um questionamento de hierarquias. Você vê os jovens que estão vindo trabalhar, eles estão acostumados a trabalhar de forma horizontal e não têm dificuldade com a figura de autoridade mesmo. Questionamento de antigos paradigmas, busca de significado, busca de liberdade, novo sentido dado ao dinheiro. E a gente, nessa transição, a gente ora está de um lado, ora está do outro. Então, eu começo a fazer algumas perguntas para vocês sobre isso. Quais são as âncoras de vocês? Quais são os seus talentos e paixões dos quais vocês não vão abrir mão? E pelo que vocês são reconhecidas? Quando alguém fala do negócio de vocês ou de vocês, assim, o que chama atenção? Às vezes não é o que você vende, às vezes é a forma como você faz, às vezes é algum detalhe, mas é importante a gente ter consciência disso, o que está marcando as pessoas, o que está gerando valor para elas, seja na relação humana, seja na relação comercial. Por quê? O mundo está ficando mais rápido, mais difícil, mais incerto, mais complexo, mais difícil conectar causa e problema. As coisas não são mais lineares. E a gente está nesse turbilhão, na correria, e vivendo todas essas mudanças, e o que a gente faz? Eu trouxe aqui 4 movimentos, 4 tendências que estão influenciando esse mundo e que eu gostaria de usar para inspirar um pouco, para trazer novos elementos para esse momento da virada. O primeiro é a descentralização. A internet nada mais é que uma rede descentralizada e não hierárquica. A tecnologia digital possibilitou eliminar agentes intermediários e o surgimento de iniciativas que conectam pessoas a pessoas, através de uma economia colaborativa. Então, assim, por que a revolução é digital? Porque a internet colocou todo mundo no mesmo nível e conectou todo mundo independente de instituições. Isso, por si só, já gera uma revolução na forma da gente se comportar. E aí a gente tem alguns exemplos. Esse movimento aqui, unschooling, que fala que a nossa educação ela não precisa estar só na escola mais. E a gente sente que a gente aprende em muitos outros ambientes, e isso está sendo cada vez mais valorizado. A curadoria. Então, assim, hoje tem nova profissão, curador de conteúdo para grupos no WhatsApp. O grupo aqui já tem um curador de conteúdo? Então, hoje você pode aprender a fazer qualquer coisa na internet, de uma bomba à rosca caseira mineira. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos dessa mudança de paradigma. A gente tem as empresas tradicionais e as empresas que trabalham com o mesmo tipo de serviço, conteúdo, mas de uma forma totalmente diferente. Então, quando a gente pensa no YouTube, a gente está falando de descentralização, ou seja, todo mundo pode gerar o conteúdo e todo mundo pode acessar conteúdos de todos os tipos a hora que quiser. Então, isso foi uma grande quebra. Quando a gente fala de Wikipedia,
Assim, o que é tal coisa? Não tem mais aquela discussão no bar de horas sobre o que é uma coisa. Todo mundo abre o Google, procura, né? E lá está a resposta do que é aquilo. Então, são exemplos de como essa descentralização possibilita a gente ter acesso à informação, à educação, a notícias, a vários tipos de coisas que antes a gente dependia de outros fornecedores, digamos assim. Mais alguns exemplos. Aqui, Shipify foi uma startup que a gente acelerou. Eles trabalham com entregas rápidas, né? E aí te conecta aos entregadores diretamente. Você não precisa, por exemplo, usar um mecanismo de correio. O Uber e o táxi, né? A Wikipraça em São Paulo, ou seja, como que a própria sociedade se organiza para cuidar e para criar uma agenda de ocupação das praças. E a Endossa, que é um caso, já tem alguns anos que acontece, mas é uma loja colaborativa, onde quem quer começar um negócio compra um nicho nessa loja, um nicho pequenininho ali, começa a expor os produtos, e à medida que aqueles produtos dão saída e estão demonstrando que está dando certo, você vai aumentando o seu nicho até você ter condições de ter a sua própria loja. Né? Então, assim, a ideia é você ir entrando aos pouquinhos no mercado. Então, você vai nessa loja e tem lá vários quadradinhos, e cada quadradinho é de um produtor diferente. Né? Então, mais uma vez, descentralizando e criando novos caminhos para a gente até entrar no mercado. E aí eu pergunto para vocês, como que você pode potencializar o seu negócio através dessas ferramentas e desse mindset? Né? Como que você pode descentralizar, ou o que você pode descentralizar, como que você pode usar dessas ferramentas para alimentar aí o seu negócio? Outro movimento é o movimento Slow. A tecnologia digital provê a infraestrutura para reconfigurar o processo de produção em torno do utilizador. Olha só que legal, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui? Que hoje a gente tem tecnologia para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. E o que importa é a gente, enquanto produtor, escolher esse caminho e esse processo. Né? Então, totalmente o contrário da Revolução Industrial ali. A gente está encontrando grandes movimentos do make it yourself, pessoas criando mais diversas coisas de maneira cada vez mais profissional. Então, assim, desde os biohackers do movimento maker, né, assim, o biohacker é o hacker da biologia, pensa nisso. Assim, pessoas que estão fazendo experimentos, cientistas que estão fazendo experimentos por conta própria, porque a tecnologia se tornou acessível. O movimento maker, hoje, aqui em BH, você tem vários laboratórios, como o laboratório do Senai, que é um laboratório aberto, que você pode produzir, tem impressora 3D, tem equipamentos de marcenaria, você pode prototipar o que você quiser lá. Então, assim, esses movimentos estão surgindo. Eu comecei a fazer pão em casa, porque é legal, eu gosto de ver assim, o resultado do meu trabalho ali em poucas horas, é bacana passar o final de semana e tal. Cria um relacionamento com as pessoas, né? Então, assim, olha, esse pão aqui fui eu que fiz, e eu estou te dando de presente. Né? Então, você usa essas novas formas de produzir também para criar novos tipos de conexão e aprofundar as relações. Esse movimento do orgulho local, que está muito forte já nos Estados Unidos, mas que a gente já vive aqui também, né? Então, trouxe o exemplo da pão de queijaria, que é um negócio que gira em torno da nossa cultura, que a gente tem orgulho e que, né, é gostoso assim, viver o que é nossa raiz. E aqui vários exemplos de como que a tecnologia pode favorecer esse movimento de, né, o slow movement e o fazer você mesmo, de robôs a imprimir bijuterias, por exemplo. Então, as impressoras 3D hoje você já encontra no mercado brincos, colares, anéis feitos em impressora 3D. Será que você pode, por exemplo, usar essas impressoras para fazer uma coisa customizada para o seu cliente na loja no momento que ele entra? Poxa, uma experiência de compra totalmente diferente. Né? Então, a tendência para os próximos anos é, inclusive, que as famílias se tornem cada vez mais produtoras, seja através do crescimento do slow movement e da busca por uma qualidade maior do que se consome, seja utilizando máquinas programáveis cada vez mais baratas e acessíveis para fazer o que é necessário. Né? Então, você passa ali dentro da sua casa mesmo a produzir várias coisas, porque gasta muito menos tempo,
do que gastava antes, porque você tem tecnologia, enfim. E aí eu pergunto para vocês, como que o seu negócio ou sua carreira podem se conectar com o movimento slow? O que você pode desacelerar? Já que a gente está falando tanto em mudança de mundo, em acelerar, aqui a gente está falando em desacelerar. Ou talvez usar a tecnologia para acelerar, mas não acelerar você, acelerar um processo, acelerar um desenvolvimento, né, que é diferente de toda essa ansiedade que gera as transformações, né? Um outro movimento que inspirou muito a gente, eu vou contar para vocês depois, foi do compartilhamento e colaboração. Presumers são os clientes que gostam de adotar antes uma coisa que está nascendo, uma tecnologia que está começando, né? Eu coloquei aqui a foto da primeira exposição para pets do mundo, uma exposição de arte. Né? Então, assim, se você pensa que a sua ideia é maluca, pensa que já foi feita uma exposição de arte para pets e que foi um sucesso. Né? Então, os consumidores querem chegar antes, divulgar e viabilizar iniciativas através do financiamento. Então, quando a gente fala de financiamento coletivo, do crowdfunding, a gente está falando desses consumidores que querem fazer parte do que você também acredita, que vocês estão compartilhando ali um propósito e ele está disposto a investir e a testar esse novo produto, esse novo serviço. Ownerless, né? Tipo assim, a gente quer ter menos coisas e ter acesso a mais experiências. Né? Então, você vê hoje, talvez seja menos importante comprar uma casa, comprar um apartamento, e mais importante fazer muitas viagens. Né? Isso já é uma grande mudança. Dentro desse movimento também, a gente observa que a média de tempo que a maioria da população utiliza seus carros diariamente é de 2 horas, tornando-o subutilizado por 22 horas no dia. A economia do compartilhamento parte desse princípio que nossa economia subutiliza os bens e que a gente pode utilizar de forma mais inteligente quando a gente compartilha. Né? Então, usando esse mesmo exemplo, a gente tem aí todas as empresas tradicionais que continuam existindo e tendo o seu papel, mas também uma diversidade de empresas que hoje trabalham com aluguel de carros, que a gente chama P2P, né? People to People, onde eu coloco lá o meu carro, que vai ficar na garagem a semana inteira, à disposição para alugar. Né? Determino o custo, a pessoa vai lá na minha casa, faz uma vistoria, busca, aluga o meu carro, por um preço talvez menor do que ela alugaria numa empresa tradicional. Aqui, usando a mesma lógica, mas para outros tipos de negócio, o Airbnb, onde você compartilha a sua residência, né, de um quarto a um apartamento inteiro. Então, as pessoas hoje viajam e, ao invés de ficar em hotéis, ficam na casa de outras pessoas, e isso se torna uma experiência, às vezes, até mais interessante do ponto de vista de você ter contato com a cultura. Né? My Open Closet, que é de aluguel de vestidos de marcas, né? E o House of All, que tem, inclusive, o aluguel de roupas, mas também tem o House of Food, que é como se fosse um restaurante com a cozinha aberta. Você pode alugar um dia daquela cozinha, fazer um prato que você acha que é muito bom, chamar os amigos, e aquilo ali vai funcionar como seu restaurante por um dia. Né? Tem em São Paulo, tem aqui em BH também. Então, assim, a gente está compartilhando. Está compartilhando roupa, está compartilhando carro, está compartilhando a cozinha do restaurante. Né? E aí eu pergunto para vocês, quais são os seus recursos subutilizados e que recurso de parceiros vocês têm acesso? Né? O que pode ser compartilhado na prática? O que vocês têm aí no seu negócio? Às vezes é espaço na sala, que pode ser transformado num coworking, às vezes é algum tipo de conhecimento, então tem algumas coisas que talvez possam aí, gerar algumas ideias e alavancar o negócio. Outra coisa legal de observar nesses movimentos de mudanças são as matérias-primas e energia. Cada longa onda de desenvolvimento traz as suas próprias inovações em materiais e energias. Né? Então, assim, o que a gente está usando hoje de tecidos tecnológicos com nanotecnologia, ou seja, você tem hoje roupas que você usa um mês e ela não suja. Né? Você pode usar o mesmo vestido um mês que não vai precisar ser lavado. Isso é um novo material, isso é um novo recurso.
Ao mesmo tempo, a gente tem o movimento do orgânico, que traz de volta o algodão cru, né, e dá um novo valor àquilo. As novas formas de energia, como que a gente pode incorporar, seja para reduzir custos, seja para criar um ambiente diferente em torno da energia que você consome. Na alimentação, assim, que novos alimentos estão surgindo? Assim, existe uma tendência, inclusive, de incluir insetos na nossa alimentação. E aí, né? Assim, como que a gente vai quebrar alguns paradigmas aí? Mas a nutrição, do ponto de vista nutricional, é muito interessante. Né? O que está vindo de novo? O que está vindo de novo no seu mercado, em termos de materiais, em termos de possibilidades? Aqui eu trouxe só um exemplo legal de como que essas mudanças, às vezes, são tão ingerenciáveis. Quando a gente fala de... Isso aqui é um crédito de carbono, gente. Isso é um certificado de que você tem o direito de emitir carbono. Né? Então, os países se reuniram, estabeleceram uma meta de redução, e a gente criou todo um mercado de créditos de carbono, daqueles que precisavam emitir mais, comprando créditos de quem estava conseguindo reduzir, e aquilo ali andou até que venceu o prazo do acordo. Aí, o mercado de crédito de carbono, assim, caiu e praticamente sumiu. Mas, enquanto isso, o que acontecia? As tecnologias foram evoluindo e fazendo com que o preço da tecnologia para produzir energia eólica e energia solar caísse tanto que não precisava mais do acordo, que a produção começou a ficar economicamente interessante. Então, assim, tenta estimular através de um mercado, aquilo se torna um mecanismo tão artificial, enquanto você não observa e não estimula, talvez, movimentos naturais que já estão acontecendo e que geram essa mudança que você quer. Então, ali são as curvas do preço caindo da tecnologia e as curvas do uso, da utilização da tecnologia aumentando. Que tipo de novos materiais estão surgindo no seu mercado? O que pode ser aproveitado de mercados análogos? Então, assim, não é só no seu mercado que você vai olhar um pouquinho para o lado e ver o que está acontecendo, o que você pode trazer de novo. E aí, como lidar com todas essas transformações, né? Será que dá para a gente parar de correr atrás das mudanças e antecipar essas tendências? Então, vamos parar de vez em quando e observar o mundo, e ouvir as pessoas e relacionar as dores dessas pessoas com as mudanças do mundo, observar as mudanças culturais e comportamentais, acompanhar essa evolução tecnológica, pensando no impacto que tem na vida das pessoas, no seu negócio. E assim você vai aos poucos se transformando num cool hunting, né? Assim, aquele cara que está procurando tendências e está aprendendo com o que ele está observando para trazer para o seu dia a dia, para o seu negócio, para o seu mercado. Lembrando que tem um desafio quando a gente faz isso, né? Eu falei lá das pessoas que adotam cedo novas tecnologias, mas elas são, ali somando, 15%. E existe um desafio de passar do que a gente chama dos early adopters, aqueles que adotam cedo um novo movimento, um novo produto, um novo mercado, para um early majority, né, que é a maioria. Então, os negócios eles precisam viver da maioria. Mas eles começam no early adopter. Então, você vai ver que tem um perfil diferente de cliente, de público, que você tem que pensar quando você está lançando uma coisa nova e como que você vai fazer aquela coisa nova migrar para o seu cliente tradicional. Tá? Então, tem um pulinho do gato ali que, às vezes, pode ser traiçoeiro. Então, vamos sintonizar os negócios a tendências. Aí, os 4 que a gente trouxe: descentralização, movimento slow, compartilhamento, matérias-primas e energia, e outras que vocês estejam percebendo. Então, assim, se apropriem dessa atividade de observar e de pensar o que está mudando, para você também não ficar à mercê disso. Eu queria contar para vocês o caso da Ginga, que foi o meu momento de virada, assim, o último, e como que a gente usou todos esses elementos e como que a gente se organizou para lançar a Ginga. Qual que era o contexto? Né? O Tropos trabalhava com todas aquelas instituições que eu mencionei para vocês, grandes empresas, universidades, governo, e a gente estava lá com um modelo de negócio bem parecido com uma consultoria. Isso ainda acontece, a gente faz e acredita no que a gente faz.
mas a gente também estava vivendo uma crise nacional, com contenção de investimentos em inovação. Nosso ciclo de venda estava mais longo. A gente tinha um desejo de fazer mais, né? Então a gente via assim, como que a gente pode levar todo esse conhecimento, toda essa experiência para a pessoa física, por exemplo. Era um incômodo que a gente tinha. A gente estava trabalhando muito indiretamente com elas. Sentindo que o nosso potencial estava subexplorado mesmo, né? A gente tinha habilidades que estavam à mercê, às vezes, do que o cliente queria e não do que era, de fato, necessário fazer. Equipe sob pressão, né? Então, a gente reduzindo a equipe, mais trabalho. Então, assim, na prática, a gente estava num momento de trabalhar muito para manter a empresa no mesmo patamar, né? Então, fazendo muito esforço e reclamando demais. Aí eu chamei meu sócio e falei assim, vamos parar com isso? Assim, não dá para ficar lutando contra a crise. A gente tem que criar uma forma de dar um salto, assim, de fazer o que a gente acredita, do jeito que a gente acredita, inclusive no momento de crise. Assim, é variável dada. Então, vamos parar de reclamar e vamos começar a trabalhar por nós, né, pelo nosso futuro. E aí a gente chegou a duas perguntas que, para a gente, foram as perguntas direcionadoras. Como que a gente faz para acelerar startups de forma gratuita e sem pegar equity? Equity é participação na empresa. Tá? Então, a gente queria acelerar, porque a gente era bom nisso, as startups gostavam e, enfim, a gente acreditava nisso como uma forma de mudar o mundo também. E como que a gente faz para oferecer uma educação empreendedora transformadora e democrática? Porque a gente estava vendo que esse empreendedorismo tecnológico estava virando um clubinho VIP e muita gente estava tendo dificuldade de acessar. Assim, tanto a linguagem, as metodologias, tudo isso. Então, pensando nessas duas perguntas, eu queria que vocês pensassem ainda de vocês. Quais são as perguntas direcionadoras? Assim, o que vocês gostariam de fazer, de realizar? E para quem, como, assim, o que é isso que vai mobilizar vocês? Com essas perguntas em mãos, a gente usou ali algumas tags: aceleração, educação empreendedora, educação inovadora, acelerador escola, e começou a fazer busca. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem onde eu visitei 5 ecossistemas de inovação no mundo, assim, na Europa, já tinha visitado nos Estados Unidos, na América do Sul, então a gente tinha um repertório grande de coisas que estavam acontecendo já no mundo. E aí a gente estudou de forma sistemática mais de 60 programas em todo o Brasil, de aceleração e de educação empreendedora. E ali eu coloquei uma tabelinha, não dá para ler direito, mas assim, tinha o nome do programa, o tipo, se é uma aceleradora, se é uma escola de negócios, o que era, o que eles fazem, quantas empresas eles aceleram, se eles pegam equity ou não. A gente tentava, estudando pelo site, pelas informações que a gente encontrava online ou que a gente tinha, desmembrar o modelo de negócio deles para entender assim, o que estava acontecendo. A partir daí, eu pergunto para vocês, onde que vocês podem buscar inspiração? Quais são essas tags que vocês podem usar para buscar referências fora da sua zona de conforto, fora do ambiente onde você já conhece? E usar isso, de fato, como referência para gerar novas ideias e para dar esse tipo de salto, né? Então, o que a gente fez? Com tudo isso na cabeça, a gente desenhou 5 modelos de negócio. Juntos, assim. Tipo, a gente fez um workshop para a gente, começou a discutir e desenhar esses modelos e a brincar de forma sistemática com isso. Né? Então, qual modelo que utiliza melhor nossas competências e ativos? A gente fez essa pergunta. Então, assim, a gente não vai fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente faz, porque pode ser um salto grande demais. Então, assim, de onde que a gente pode partir? Qual modelo está mais alinhado com o nosso futuro? Com o que a gente acredita, com o que a gente sonha, com a forma de fazer as coisas que a gente quer? E como que a gente pode simplificar? Porque a gente, no nosso caso especificamente, a gente tinha ideias muito mirabolantes. E aí vocês vão ver que o nosso simplificar já é um pouco mirabolante. E a gente, né, fazendo essas perguntas, eu faço perguntas semelhantes para vocês. Quais são os seus desafios prioritários com os quais você vai filtrar as suas ideias? Né? Que tipo de projeto ou de ideia que você está tendo agora nesse momento de virada mais te aproxima do que você quer de fato realizar?
e que ideias você terá mais facilidade para implementar depois, porque vai usar ativos que você tem, conhecimentos, recursos, rede de contatos que você já tem para se alavancar. A gente criou, a partir daí, a Ginga, Aceleradora Escola. Apesar da gente ter estudado tantos modelos no mundo, ela é única no mundo. A Ginga é um programa de aceleração de novos negócios em forma de cursos. Ajuda empreendedores e profissionais que desejam inovar a desenvolver suas ideias de forma orientada e com ajuda, através de cursos presenciais, de curta duração e práticos, dados por profissionais com experiência no mercado e focados em resultado. Então, basicamente, você vai, faz o curso e sai com um output prático, talvez parecido com o que a gente vai ver hoje muito rapidamente na palestra, com esse template que eu criei, vocês assim, saindo com alguma coisa que talvez ajude a dar um próximo passo de fato. Então, esse é um compromisso que a gente quer fazer. E como que a gente viabiliza isso? A gente acelera startups de forma gratuita e sem pegar equity, que estava lá naquela pergunta, né? Então, a gente seleciona startups com empreendedores experientes no mercado. Então, às vezes, alguém que saiu do mundo corporativo, que sabe trabalhar muito bem com marketing, por exemplo, mas que não sabe criar um negócio, precisa de ajuda. A gente oferece os nossos cursos junto com cursos deles para o mercado, vendendo para profissionais que estão em momento de mudança, para jovens empreendedores, pacotes de 60 cursos a custo muito acessível. Então, um pacote de 60 hoje custa R$1.000. E eles acontecem durante 3 meses. Então, por esse valor, você consegue frequentar os 60 cursos. Você pode escolher 10, já vale a pena 10, mas você pode fazer 60 se você quiser. Então, a gente compartilha a experiência das startups, a experiência do Tropos Lab com esses profissionais, gerando uma experiência de educação única com um custo, com um valor abaixo do valor de mercado. Então, essa economia do compartilhamento viabilizou nosso modelo de negócio. E aí, só para contar para vocês, o nome Ginga vem da capoeira. Ginga não é uma luta, mas também não é uma dança. É um movimento base ali da capoeira. É algo único, criado no Brasil pela combinação dos dois. Nossa Ginga não é uma aceleradora e não é uma escola. É porque eu estou grávida. É algo único, criado com a combinação de ambos. Desculpa, gente, mas assim, é muito gostoso fazer uma coisa que você acredita. Muitos desafios ainda, mas é muito legal tirar uma coisa assim do papel. Então, quais são os movimentos que a gente vê que fazem parte disso? Obrigada. Sim, vocês me deixam com mais vergonha. Mas vou contar a verdade para vocês. Mulher chora, gente. E eu acho que parte do ser mulher é se tornar um pouco mais confortável com esses momentos onde a gente se emociona, né? Eu ainda tenho dificuldade, me dá um calor, eu fico com muita vergonha. Obrigada. Eu fico com muita vergonha, mas faz parte, né? Então, assim, estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo o que eu acredito, e isso é emocionante, pronto. Então, alguns movimentos que inspiraram descentralização, Então, você faz sua educação, compartilhamento, que foi o que viabilizou o modelo de negócio, e aí eu coloco coisas que a gente acredita, As pessoas são protagonistas da mudança, então a gente empodera as pessoas nesse processo. Você faz sua educação e a vida acontece offline. Então, apesar de todo esse movimento do online, dos cursos à distância, a gente viu que existe espaço e que as pessoas querem uma interação offline, principalmente nesse início, principalmente onde a gente está começando um novo negócio, a gente precisa de ajuda, a gente quer fazer pergunta para quem sabe, a gente quer interagir, criar pares, Nossa implementação ainda tem um monte de desafio, A gente tinha várias perguntas no início. As startups vão topar fazer uma aceleração e dar em contrapartida curso?
os empreendedores vão saber dar esses cursos dentro da experiência de educação que a gente acredita, que não é uma experiência comum também. As pessoas vão se inscrever porque a nossa experiência é toda no mercado B2C, né, corporativo. E agora a gente está no mercado B2B, agora a gente está no mercado B2C, né, para pessoa física. Então, a gente não sabia vender para pessoa física. Então, tinha que começar. Essa parte era bem longe da nossa zona de conforto. A gente fez palestras abertas para mais de 1.500 pessoas no período de lançamento, em 2 meses. A gente criou o Ginga Open Experience, que é um evento de divulgação, e onde a gente faz essa degustação do que é a experiência de educação Ginga. E a gente teve 140 startups inscritas para o primeiro processo de aceleração, e a divulgação durou 2 semanas. Então, para isso, a nossa reputação enquanto aceleradora funcionou. E ainda muitas questões a definir e a fechar, né? Preço, comunicação da nossa proposta de valor, ou seja, como que a gente mostra essa confusão toda de economia do compartilhamento para quem está lá comprando, né? Onde que está o cliente? Como que a gente chega nele? E a equipe dedicada na nossa implementação, a gente fez questão que fossem os sócios, porque a gente estava num momento de aprender. E esse aprendizado tinha que ficar assim, com a gente, para a gente rapidamente conseguir usar ele e dar continuidade para o que a gente estava fazendo. Em números, a gente está na 3ª edição, a 2ª foi uma edição menor, onde a gente estava testando outras coisas. Já aceleramos 10 startups, elas receberam 72 encontros de aceleração, 36 cursos de troca de experiência, tivemos um mentor internacional. A gente ofereceu já 89 cursos para o mercado, com 230 alunos. Organizamos mais de 60 eventos e atingimos mais de 1.800 pessoas com esses eventos. Então, isso aqui sem contar a 3ª edição, para a qual a gente vai convidar vocês depois. Então, que projetos você pode gerar a partir de suas ideias, direcionadores e filtros? O que você quer realizar no seu momento de virada? Então, assim, o que vai te fazer se emocionar daqui a 1 ano, quando você contar o que você passou, né? Talvez. E aí eu pergunto para vocês, mas ao mesmo tempo eu digo, né? Ideias surgem todos os dias, cada banho é uma ideia. Né? Assim, ideia, a gente brinca no Trops que ideia é commodity. Então, como de fato transformar essa ideia num projeto e tirar ele do papel? Porque tem um abismo entre as pessoas de sucesso daquelas que falham. Eu diria que a Ginga ainda não é um negócio de sucesso. A Ginga tem um potencial grande para ser. Mas ela ainda está assim, numa ponte ali super delicada, é quase uma corda bamba ainda. E aí eu trago um cara de startup para falar para vocês, é uma grande referência de startup. Startup é uma instituição de pessoas com o objetivo de entregar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Alguém aqui se sente numa condição de extrema incerteza? Alguém aqui está pensando em lançar um novo produto ou serviço? Né? Então, assim, vamos tirar um pouco a ideia de que startups são só aqueles meninos desenvolvendo aplicativos e vamos pensar os nossos projetos enquanto startups, porque a gente também precisa mitigar incertezas e a gente precisa também dominar esse ambiente e pôr nossas inovações no mercado. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre esse mundo startup para ver como que ele pode ajudar a gente a pensar em como executar essas novas ideias. Esse aqui é o Michael Jordan. Ele fala, eu perdi mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes confiaram em mim para o arremesso final de jogo e eu errei. Eu errei repetidas vezes durante a minha vida. É por isso que eu tive sucesso. Então, gente, errar faz parte do processo. Agora, errar gera um aprendizado que não tem preço. Assim, pode ser alguma coisa que vai te diferenciar do seu concorrente depois, porque você já vai saber o que não fazer. Então, testar e aprender rápido são os segredos que as startups usam hoje para implementar suas ideias. Esse é o principal conceito. Eu vou aceitar que eu vou errar, eu vou dar passos pequenos e vou testar de forma rápida e barata para eu evoluir o meu produto de forma certeira. E aí, como que eles fazem para mitigar essas incertezas? A gente trabalha, primeiro, identificando as hipóteses dos nossos projetos.
né? O que você está pressupondo ser verdade sobre a sua ideia, mas que pode não ser. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente fala assim, todo mundo vai querer isso. Será? Será que as pessoas querem? Será que as pessoas vão pagar? Será que o serviço que você está oferecendo realmente gera o valor que você está falando, né? Então, outro dia alguém me contou de um serviço de uma pessoa que, se você for fazer, por exemplo, um enxoval em Miami, que tem um serviço de que a pessoa compra tudo para você, quando você chegar, já vai estar tudo embalado, empacotado, perfeito. Eu falei assim, poxa, mas e o processo de comprar, de escolher, né? Então, assim, às vezes você não quer ficar livre dessa atividade, porque ela tem um outro tipo de benefício. É cansativo, todo mundo reclama, mas você não vai abrir mão. Né? Então, esse tipo de pressuposto que a gente está assumindo, a gente fala assim, não, isso aqui é uma hipótese, e eu tenho que testar antes de criar todo um negócio em torno disso, antes de investir muito dinheiro em torno disso. Aí você vai testar o problema. Então, assim, qual o problema que a sua ideia está resolvendo? Onde ele está e como você pode testar se ele existe de verdade. Eu coloquei no cantinho da folha, embaixo, algumas perguntas que você pode fazer para o cliente para testar o problema, sem falar assim, você compraria esse produto? Porque às vezes a pessoa fala assim, compraria, mas o se é sem nenhum compromisso, né? Então, tem algumas perguntas para você testar esse problema que são muito simples e que ajudam bastante nessa hora. E testar a solução. A sua proposta de solução é a melhor alternativa para o cliente? Qual é a menor e mais simples versão da sua solução que você pode oferecer para ele para testar? E o que faz o cliente pagar mais? Então, quando a gente fala no mundo startup, a gente sempre faz esse processo de identificar as hipóteses, testar o problema, testar a solução. Quando a gente fala assim, a startup pivotou, é porque ela foi em um desses caminhos e falou assim, não é por aqui. Preciso mudar de direção, preciso reformular minha ideia, preciso mudar esse problema, preciso mudar esse cliente, preciso achar outro caminho. Tá? E a gente pode fazer isso, e deve fazer isso com as novas ideias. E quando a gente fala de MVP, a gente está falando desse tipo de teste. É a coisa mais simples que você consegue mostrar ao cliente para conseguir o maior aprendizado naquele determinado momento. Então, por que você faz um MVP? Para obter feedback, para descobrir se alguém quer o que você está produzindo, para testar as vendas, para testar e provar a atração, ou seja, a sua velocidade de crescimento. Então, MVP pode ser feito para qualquer tipo de ideia. Tá? É um mínimo, como se fosse o menor versão do seu produto que você pode oferecer para o mercado. E aqui eu trouxe algumas possibilidades de teste da solução que a gente pode fazer. Então, por exemplo, vou lançar um novo serviço. Criar uma landing page. Landing page é um site mais simples, que você pode criar sozinho, inclusive. Eu fiz o primeiro site do Tropos, e eu sou psicóloga, então, assim, acho que dá para fazer. Tem várias páginas que hoje você consegue fazer isso, inclusive gratuitamente. Aí você tem um tipo de interação com o cliente que é online, e você pode, por exemplo, medir quantas pessoas vão cadastrar um e-mail interessadas naquele produto. Você pode fazer uma apresentação do produto ou do serviço por telefone ou usando um PowerPoint, quando é um negócio B2B, e você pode avaliar o interesse e a intenção de compra daquela pessoa. Mockups é quando você faz desenhos em papel para mostrar para o cliente o que você quer fazer. Então, você pode fazer esse mockup, você vai mostrar, vai ser uma interação com ele presencial, e você também vai avaliar a intenção de compra. Vídeos, você pode produzir vídeos online e avaliar se ele gerou um cadastro de e-mail no final do vídeo, quantas pessoas assistiram até o final. Então, tudo isso são formas de testar o que a gente chama de sua proposta de valor, que é o que você vai falar em uma frase, por exemplo, que é o seu produto, que é o seu serviço, que é o que você está oferecendo para o cliente. Então, eu pergunto para vocês, quais são suas hipóteses? O que vocês querem e devem testar? Como que será esse teste? E como que você vai medir os resultados? E é muito importante, como que você vai medir os resultados, às vezes é bem arbitrário. Você fala assim,
eu vou ligar para 20 clientes, vou oferecer o produto, e se 10 quiserem, eu vou, de fato, lançar esse produto aqui. Isso é arbitrário, mas até hoje assim, não tem uma boa metodologia para fazer isso, não. Mas é bom você definir antes, para você também saber qual que é a sua meta, qual que é o que você aceita como... o que é aceitável naquele contexto, né? E aí, para finalizar, a gente tem aqui um convite para fazer, né? Itaú Mulheres Empreendedoras mais Ginga. A gente vai selecionar entre vocês, as que tiverem interesse, está escrito nesse papelzinho que eu dei para vocês, 4 para participarem do restante da temporada da Ginga. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no site, conhecer a Ginga, os cursos que a gente já está oferecendo, vai oferecer no próximo mês inteiro ainda, candidatar através do formulário, vocês têm aí o papelzinho da Ginga, tem o endereço. A gente vai selecionar os 4 projetos que a gente acha que a Ginga pode mais contribuir com o momento de virada. Tá? E aí, tem um erro no papel, porque a gente precisa que vocês se inscrevam até o dia 23, que é sexta-feira, amanhã, no final do dia, para a gente já lançar o resultado no dia 26, porque já tem curso dia 27. Então, a gente vai fazer isso bem rápido para viabilizar aí que 4 pessoas já consigam participar com a gente. Então, esse é o presente nosso, junto com o Itaú, para vocês hoje de manhã. E muito obrigada.